O hospedeiro da casa abandonada. Era uma noite chuvosa e fria, o tipo de noite em que até os ruídos do vento parecem sussurrar segredos antigos. Lucas, um estudante de arquitetura fascinado por construções antigas, não resistiu ao impulso de explorar uma casa abandonada que descobrira dias antes, nos arredores da cidade. Munido de sua câmera, ele entrou pela porta de madeira desgastada, que rangeu como se protestasse contra a invasão. O interior da casa era um cenário de abandono, móveis cobertos de poeira, janelas quebradas e o cheiro forte de mofo impregnando o ar. Lucas subiu a escada de madeira com cuidado, cada degrau emitindo esses inquietantes, como se anunciasse sobre o que estava por vir. No andar superior, o ambiente era ainda mais sombrio. As paredes, descascadas e sujas, escondem histórias há muito esquecidas. Enquanto caminhava pelo corredor, Lucas sentiu uma mudança na temperatura, um frio cortante que fez sua pele arrepiar. O cheiro de podridão se intensificou. Ele tentou focar na câmera, capturando imagens das salas vazias, mas sentiu-se observado. De repente, ele seguiu passos lentos atrás dele. Virou-se bruscamente, mas o corredor estava vazio. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas quebradas. Tentando manter a calma, ele continuou fotografando, convencendo-se de que tudo era fruto de sua imaginação. Ao chegar à última sala, Lucas paralisou. No fundo do corredor, uma figura alta e magra, de pele pálida, estava parada, imóvel, com os olhos fundos fixos nele. A figura parecia flutuar, o rosto coberto por sombras, mas os olhos, aqueles olhos planejados penetrarem sua alma. O coração de Lucas disparou. Ele tentou dar um passo para trás, mas seus pés são justos e presos ao chão. A figura murmurou algo inaudível, uma série de sugestões que soavam como uma língua antiga. Lucas sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Ele virou-se e correu em direção à escada, mas, inexplicavelmente, a porta que havia usada para entrar estava agora trancada. Desesperado, ele bateu na porta, tentando abrir, enquanto sentia a presença se aproximando. Tudo ao seu redor ficou escuro. A última coisa que você ouviu foi uma mensagem fria em seu ouvido, antes de perder a consciência. Lucas acordou do lado de fora da casa, deitado no chão úmido. Sua câmera estava ao seu lado, intacta. Confuso e assustado, ele correu para casa, jurando nunca mais voltar. No dia seguinte, ao revisar as fotos, algo gelou seu sangue e todas as imagens estavam vazias, exceto uma. Nela, uma sombra embaçada parecia olhar diretamente para a lente, como se estivesse observando ou talvez esperando por ele. A mulher da estrada. Era uma madrugada fria e silenciosa. Rodrigo, um motorista de aplicativo, voltava para casa após um longo dia de trabalho. A estrada era deserta, iluminada apenas pelos faróis do carro e pela luz fraca da lua. Não havia mais nenhum outro veículo na pista, o silêncio do interior do carro aumentava a sensação de isolamento. O relógio marcava 2h15 da manhã quando, ao longo, ele avistou uma figura à beira da estrada. À medida que se aproxima, observe que era uma mulher. Ela usava um vestido branco, longo e desgastado, e seus cabelos negros, molhados pela névoa, caíam sobre o rosto. Rodrigo hesitou, mas decidiu parar. Afinal, alguém nessa situação pode estar em perigo. A mulher entrou no carro sem dizer uma palavra, sentando-se no banco de trás. Rodrigo tentou iniciar uma conversa para aliviar a tensão, mas a passageira andava em silêncio, olhando fixamente pela janela. A atmosfera ficou pesada, o silêncio cada vez mais opressor. A única coisa que Rodrigo podia ouvir era o som do motor e a própria respiração, que parecia mais ofegante a cada minuto. Depois de alguns quilômetros, ele perguntou calmamente: "Moça, onde você vai descer?" Nenhuma resposta. Ele olhou pelo retrovisor, mas algo estava diferente. A mulher parecia mais pálida, quase translúcida. Rodrigo sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Desviou o olhar para a estrada por um instante, quando voltou a olhar pelo retrovisor, não havia mais ninguém no banco de trás. Ele pisou no freio bruscamente, o coração disparado. A porta não tinha sido aberta, a mulher simplesmente desaparecida. O pânico tomou conta dele.
Ele tentou se convencer de que estava cansado, que era apenas fruto de sua imaginação. Mas, ao chegar em casa, encontrei algo que fez o sangue gelar. No banco de trás, havia um véu antigo, branco e manchado de sangue. Rodrigo sabia que não tinha visto antes. Ele tentou descartá-lo, mas o véu parecia impregnado com um odor de flores, murchas e terra úmida. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a buscar informações sobre aquela estrada. Descobriu que, anos atrás, uma jovem noiva morreu ali em um acidente de carro a caminho do próprio casamento. Desde então, os moradores se relacionaram com uma mulher de branco vagando pela estrada, pedindo carona. Aqueles que paravam para ajudar, como Rodrigo, relatavam a mesma experiência do desaparecimento arrependido e a presença inexplicável de algum objeto relacionado à noiva. Rodrigo nunca mais fez aquela estrada à noite, mas, de vez em quando, em sonhos, ele ainda ouve o som da porta do carro se abrindo e sente o cheiro das flores murchas, como se a noiva ainda estivesse por perto, buscando o destino que jamais alcançou. O sussurro na cabana. Ana e sua família tinham o hábito de alugar uma cabana nas montanhas para passar as férias. Era um lugar isolado, cercado por densas florestas e conhecido pelo silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do vento entre as árvores. Naquela temporada, cheguei em uma tarde ensolarada, e tudo parecia normal. A cabana, embora antiga, tinha um charme rústico, com móveis de madeira escura e janelas pequenas que deixavam entrar pouca luz. Ana sempre gostou do lugar, mas, naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto todos dormiam, ela foi acordada por sugestões vindas do quarto ao lado, um cômodo que ninguém estava usando. Pensando que fosse o vento, decidi ignorar, mas o som era contínuo, quase hipnótico, como vozes conversando em segredo. Na noite seguinte, as vozes retornaram, desta vez mais altas e claras. Curiosa e inquieta, Ana não resistiu. Pegou uma lanterna e foi até o quarto vazio. Ao abrir a porta, sinto o ar gelar e uma sensação de opressão tomar conta do ambiente. O cômodo estava escuro, mas, no canto, havia algo que ela não tinha notado antes, e pequenas marcas nas paredes, como se alguém tivesse arranhado a madeira. De repente, um som de passos suaves ecoou, mas não havia ninguém ali. Assustada, ela voltou correndo para o seu quarto, mas os sussurros continuaram, agora parecendo mais próximo. Quando contaram aos pais na manhã seguinte, eles disseram que provavelmente era apenas a velha estrutura da cabana fazendo barulho. Na terceira noite, Ana acordou novamente. Desta vez, as sugestões eram mais altas, quase dentro do quarto. A porta rangeu, e, ao olhar para a entrada, ela viu a figura de uma criança. Era um menino pálido, usava roupas antigas, que repetia incessantemente: "Ele está aqui, ele está aqui." Ana comentou, e seus pais correram. Quando chegou, o quarto estava vazio, e a figura havia desaparecido. Eles procuraram enganar a filha, dizendo que fora apenas um pesadelo. No entanto, Ana sabia o que viu. Na manhã seguinte, enquanto exploravam a cabana, encontramos um antigo diário escondido sob uma das tábuas do assoalho. O diário transmitiu a uma criança que havia morado décadas antes e desapareceu misteriosamente. As últimas páginas do diário falavam sobre um amigo imaginário que sussurrava à noite, prometendo levá-lo para um lugar especial. A família descobriu que, anos atrás, uma série de crianças havia desaparecido na região, e a cabana estava ligada a esses desaparecimentos. Assustados, decidimos encerrar as férias mais cedo. Ana nunca mais voltou à cabana, mas as sugestões a seguir foram: em noites silenciosas, mesmo em sua própria casa, ela ainda ouve a voz de uma criança sussurrando no escuro, repetindo as mesmas palavras: "Ele está aqui, ele está aqui." A boneca da vovó. Camila nunca se esqueceu do dia em que ganhou uma antiga boneca de porcelana de sua avó. Era uma relíquia de família, com cabelos escuros feitos de fios naturais e olhos de vidro azul que obviamente seguiam-la pela sala. A avó sempre dizia que a boneca era especial, mas havia uma regra clara: e nunca deveria tirá-la da prateleira onde ficava. Quando a avó faleceu, Camila herdou a boneca e, mesmo sentindo certo desconforto com aquele olhar fixo, decidiu colocá-la no quarto de hóspedes, exatamente como a avó fazia.
Durante semanas, tudo aconteceu normalmente. Até que, certa noite, Camila resolveu limpar o quarto e, sem pensar muito, mudou a boneca de lugar, colocando-a em cima da cômoda. Naquela mesma noite, Camila foi acordada por um som suave de algo arranhando o chão. Pensando que era apenas um barulho da casa, ela tentou ignorar, mas o som continuava, agora mais próximo. Decidiu levantar e, ao abrir a porta do quarto de hóspedes, sentindo um frio estranho. A boneca caiu no chão, com a cabeça virada para a porta. Descobrindo que talvez tivesse deixado uma boneca mal posicionada, Camila recolocou-se na cômoda e voltou a dormir. Na noite seguinte, porém, o mesmo barulho voltou, mais forte e mais insistente. Dessa vez, Camila encontrou uma boneca no corredor, perto da porta do seu quarto. Algo estava definitivamente errado. Nos dias seguintes, a situação piorou. Camila começou a ouvir vozes abafadas, como se alguém falasse baixo dentro das paredes. Durante o dia, sentia-se observado, e à noite, o som dos passos e passos era constante. Certa vez, ao entrar no quarto dos hóspedes, você verá que a boneca estava agora com uma expressão diferente, quase sombria, e os olhos voltados mais escuros. Desesperada, decidiu se livrar dela. Levou uma boneca para o quintal e até ao fogo. Enquanto as chamadas consumiam a porcelana, Camila ouviu um grito agudo, como se algo estivesse sendo libertado. O cheiro de queimado se fechou pela casa, e ela achou que tudo havia acontecido ali. Porém, o pesadelo estava longe de acabar. Naquela noite, um cheiro de queimado invadiu o quarto dela, mesmo sem nenhum fogo por perto. E o mais assustador, ao acordar de madrugada, sentia algo tocar seu ombro, mas, ao se virar, não havia ninguém. No lugar onde a boneca costumava ficar, havia apenas um pedaço de porcelana carbonizada. A lembrança da avó, antes doce, agora parecia um aviso. A boneca não era apenas um brinquedo, e o espírito que habitava nela parecia ainda rondar, buscando algo que Camila jamais entenderia completamente. O velho espelho da casa dos avós. Marcos sempre adorou visitar a antiga casa dos avós no interior. Era um lugar repleto de memórias, com móveis antigos e objetos que deixaram de ser de outra época. Entre esses objetos, havia um enorme espelho de moldura dourada, desgastado pelo tempo, que ficava na sala de estar. Desde criança, ele se sentiu desconfortável perto daquele espelho. Tinha a sensação de que, ao se olhar, havia algo a mais, algo que os olhos não captavam de imediato. Agora, já adulto, Marcos voltou para casa para passar alguns dias após o falecimento dos avós, com a missão de organizar os pertences da família. Na primeira noite, enquanto organizava os cômodos, passou pelo espelho e viu algo estranho. Seu reflexo parecia atrasado. Ele movia a mão, mas o reflexo demorava uma fração de segundo a mais para repetir o movimento. Pensando que fosse o cansaço, decidi ignorar. Durante a madrugada, porém, foi acordado por um barulho de passos pesados no corredor. Pegou uma lanterna e foi investigar. Tudo parecia em ordem, mas, ao passar novamente pelo espelho, sentindo um arrepio. Havia algo diferente em seu reflexo, e a expressão em seu rosto no espelho não era a mesma que ele fazia. Foi mais sério, quase sombrio. Marcos voltou para o quarto, tentando convencer-se de que era apenas sua mente pregando peças. Porém, os barulhos continuam. Na segunda noite, ao passar novamente pela sala, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. Aproximando-se, veja marcas de mãos pequenas na superfície, como se uma criança tivesse tocado o vidro por dentro. Oh, coração acelerado! Não havia crianças em casa há anos. Sentiu um arrepio profundo e decidiu cobrir o espelho com um lençol, mas, enquanto fazia isso, pegou um sussurro abafado vindo de dentro da moldura. Era uma voz fraca, quase inaudível, que parecia chamá-lo pelo nome. Na noite seguinte, a situação piorou. Enquanto tentava dormir, o som de algo arranhando o chão da sala ecoava pela casa. Ele desceu, mundo de coragem, e parou diante do espelho. O lençol estava no chão. O vidro, agora límpido, refletiu na sala, mas algo estava errado.
No fundo do reflexo, uma sombra estava parada, imóvel, olhando diretamente para ele. A silhueta não estava na sala real, apenas sem reflexo. Quando Marcos tentou se afastar, a figura começou a se mover, aproximando-se cada vez mais do vidro, mas sem sair do espelho. Em pânico, ele pegou uma cadeira e a arremessou contra o espelho, que se estilhaçou em 1000 pedaços. O silêncio tomou conta do ambiente. Parecia que tudo tinha acabado. Porém, ao olhar para o chão, Marcos viu algo que fez seu sangue gelar. Os fragmentos refletiram rostos diferentes, todos com expressões de sofrimento. Desde aquela noite, ele nunca mais voltou para a casa dos avós. Mas, às vezes, em pesadelos recorrentes, ele vê o mesmo espelho, intacto, e a figura sombria ainda o observa, esperando, como se aguardasse a oportunidade de atravessar para o outro lado. O visitante na janela. João sempre teve uma vida pacata no sítio de sua família, localizado em uma região isolada do interior. A rotina era tranquila, e as noites eram marcadas apenas pelo som dos grilos e pelo vento balançando as árvores. Certa noite, enquanto estudava sozinho em seu quarto, algo chamou sua atenção, um som leve, como se alguém batesse de forma ritmada na janela. Pensando que era apenas um galho, ele ignorou e continuou focado nos livros. Minutos depois, o som se repetiu, agora mais forte e insistente. João, sentindo um arrepio estranho, clamou-se e removeu a cortina. Lá fora, tudo parecia normal, apenas a escuridão da floresta e a luz fraca da lua iluminando o terreno. Na manhã seguinte, ele comentou com seu pai, que apenas riu, dizendo que provavelmente era o vento ou algum animal noturno. Mas João não se convenceu. Na noite seguinte, o som retornou. Batidas, cada vez mais nítidas, como se fossem feitas por unhas longas arranhando o vidro. Ele acendeu a luz do quarto, mas, desta vez, não se moveu da janela. De repente, o som parou. O silêncio foi ainda mais perturbador. Um calafrio percorre sua espinha quando, ao olhar para a janela, você vê uma sombra passando rapidamente. Era alta, com uma silhueta alongada, impossível de identificar com clareza. João sentiu o coração acelerar, mas decidiu não abrir a janela. Tentou dormir, mas o som voltou, agora acompanhado de uma sussurrada. Era uma voz fraca, quase ininteligível, chamando seu nome. João. João, o som parecia vir de dentro de sua mente, misturado com o vento que uivava lá fora. Ele tapou os ouvidos, mas a voz continuou. De repente, a luz do quarto piscou, e tudo ficou em silêncio. Ouvindo passos difíceis no corredor, ele correu para verificar, mas não encontrou ninguém. A casa parecia vazia, exceto pelo eco das sugestões que agora são convidativas vir de todos os lados. Na terceira noite, exausto e assustado, João decidiu enfrentar o que quer que fosse. Quando o som das batidas começou, ele pegou uma lanterna e saiu para fora, com o objetivo de descobrir a origem. O terreno estava escuro e parecia mais frio do que o normal. Ao se aproximar da janela do quarto, viu marcas de arranhões no vidro, profundas e irregulares, como se algo tivesse tentado entrar. A terra ao redor da casa estava revirada, com pegadas que não eram humanas, indo em direção à floresta. Assustado, ele voltou correndo para dentro, trancando todas as portas e janelas. No dia seguinte, ao contar para o avô, reuniu uma história que fez o sangue gelar. Há décadas, uma figura misteriosa, conhecida pelos antigos moradores como o Visitante, era vista circulando pela região. Diziam que ele aparecia para aqueles que estavam sozinhos, atraindo-os para a floresta, de onde nunca mais retornariam. João nunca ouviu mais as sugestões, mas a sensação de estar sendo presente nunca o abandonou. Até hoje, ele evita olhar pela janela à noite, com medo de ver, na escuridão, a sombra do visitante, esperando pacientemente para ser convidado a entrar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que adora histórias sobrenaturais. E se você tem algum relato para contar, compartilhe nos comentários, quem sabe ele não se aplique em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Até o próximo vídeo, lembre-se, algumas histórias parecem não querer ser esquecidas.